Eu quero convidar aqueles que puderem a abrir a Bíblia, desde já, contando com as vossas orações, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, no capítulo 15 da Epístola aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15. Também nós saudamos a todos os que nos assistem. Nossas escolas bíblicas, já há alguns anos, elas são transmitidas ao vivo para todo o Brasil, para todo o mundo. Então, aqueles que nos assistem também, nossa saudação em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Um texto muito conhecido de todos nós, muito trabalhado em escolas bíblicas de obreiros. Esperamos, pela graça de Deus, trazermos nessa tarde uma palavra que venha a acrescentar, a agregar a tudo aquilo que já temos aprendido através desse texto bíblico. Diz o texto na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A ênfase que daremos no presente versículo tem a ver com a exortação de Paulo, sempre abundantes. Será a ênfase da nossa ministração, sempre abundantes. Eu anotei aqui um tema para em torno dele me basear, com ênfase nesta exortação paulina, que é produzindo abundantemente na seara do Senhor em todo o tempo. Produzindo abundantemente na seara do Senhor em todo o tempo. Por isso, sempre abundantes. O sempre tem a ver com tempo. E o abundante, ou abundantes, com a forma ou a maneira de servir. A título de informação para os irmãos, o Novo Testamento grego não traz aqui duas palavras distintas. A tradução nossa, na língua portuguesa, ficou sempre abundantes. Porém, no grego é uma só palavra, um único verbo. O verbo perisseuntes. E para que esse verbo no grego fosse bem compreendido, ele foi traduzido por sempre abundantes. Esse verbo, como aparece aqui no versículo 58, no texto do Novo Testamento grego, ele está no tempo presente. Por isso a necessidade do sempre abundante. Porque o presente grego é diferente do presente da língua portuguesa. O presente na língua grega implica em ação contínua. Todas as vezes que um verbo grego aparece no tempo presente, aquela ação significa que deve ser algo praticado continuamente. É o presente no tempo, é o tempo presente na língua grega. Por isso que se fosse traduzido apenas por sede firmes e constantes e abundantes, deixaríamos de nos apropriarmos da riqueza da língua grega, desse tempo presente do verbo que nos diz, sim, sejam abundantes, mas sejam abundantes o tempo todo, em todo o tempo. Há outras possíveis traduções para sempre abundantes, poderia ser, sejam sempre excedentes naquilo que vocês realizam para o Senhor, naquilo que vocês fazem na seara do Senhor. Outra tradução possível poderia ser, sejam sempre transbordantes naquilo que vocês realizam, naquilo que vocês fazem na seara do Senhor. Ainda uma terceira possibilidade de tradução seria sejam sempre extraordinários naquilo que vocês realizam e que fazem
na seara do Senhor. Então, é uma exortação do apóstolo Paulo, que nos fala de como devemos trabalhar, de algumas características do nosso trabalho na seara do Senhor, com essa ênfase de ser algo que deve ser realizado de forma sempre transbordante, abundante, excedente, extraordinária, e durante todo o tempo todo. E eu aqui fazia algumas anotações, e nós bem sabemos que os que possuem menos tempo de trabalho na seara, os que já estão há mais tempo e os que estão bem mais adiante em termos de serviços prestados na seara, que há muitas oscilações de tempo em termos de fatores circunstanciais no desenvolvimento, no andamento do trabalho do Senhor. No fator tempo, em termos não de tempo medido, tempo cronológico, mas tempo circunstância, tempo que tem a ver com um momento favorável ou desfavorável. Tempo em termos de qualidade, de estação própria. E nós sabemos que durante toda a nossa trajetória existem no ministério momentos bons e momentos ruins. Tempo bom e tempo ruim. Às vezes as águas estão mais tranquilas, mais calmas, e às vezes no ministério as águas estão bem agitadas. O que Paulo está querendo dizer aqui, entre outras coisas, é que esse objetivo nosso, essa meta de produzir, de trabalhar e de produzir em abundância, independe das circunstâncias e dos tempos em que a gente vive. Se durante um momento ou momentos bons no ministério devemos produzir abundantemente, em momentos ruins também. Tempo ruim não é desculpa para trabalhar menos para Jesus. Momentos difíceis no ministério, dos mais diversos, alguns nós vamos pontuar aqui, não devem diminuir o nosso ímpeto, a nossa motivação, o nosso desejo de trabalhar para Jesus e de produzir numa medida para além da esperada. Por isso, transbordante, abundante. O abundante é aquilo que está para além do que se espera naquilo que realizamos. Seja qual for a nossa atividade na obra de Deus. Paulo diz, olha, trabalhem e produzam abundantemente o tempo todo. O tempo todo. Em tempos mais favoráveis e em tempos difíceis, o tempo todo não esmoreça as vossas mãos. Trabalhe. Que as circunstâncias não sejam obstáculos na vida da gente para diminuir a produção no reino de Deus. Então, partindo dessas realidades, é importante entender, partindo do exemplo do apóstolo Paulo, um grande exemplo. Ele não apenas escreve, lembrando-nos ou exortando a todos nós para que trabalhemos e produzamos abundantemente em todo o tempo, mas ele escreve com propriedade e ele escreve com autoridade, porque ele foi alguém onde as adversidades da vida não lhe impediram, as adversidades não lhe impediram de produzir, de trabalhar abundantemente, transbordantemente e extraordinariamente. Mas o que movia Paulo e o que nos move para, em todo o tempo, produzirmos e realizarmos com abundância na obra do Senhor, na seara do Senhor. Em primeiro lugar, eu compreendo, eu entendo pela palavra de Deus que essa dinâmica do apóstolo Paulo, essa dedicação extraordinária é fruto da consciência de uma graça de Deus extraordinária que transbordou sobre a nossa vida.
Então, essa consciência dessa dimensão extraordinária da graça, ela é algo que motiva, que nos impulsiona, que nos empurra para frente, que não nos permite esmorecer naquilo que realizamos para Deus. Consciência de que fomos alcançados por uma graça extraordinária. O apóstolo Paulo, ele diz isso quando escreve a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1 da epístola que ele escreve a Timóteo, versículo 12 a 14. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12 a 14. Ele diz assim, ele escreve: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Verso 14, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Paulo olhou para si mesmo, lembrou de quem era e do que fazia, e quando quis verbalizar isso, expressar sua gratidão e sentimento àquele que ele diz que o teve por fiel, pondo-lhe no ministério, ele diz: diante do que eu era e diante do que eu fazia, só há uma resposta, só há algo a dar crédito, só há um motivo. A graça de Jesus super abundou na minha vida. Nós falávamos em nossa introdução que Paulo usa o abundar em 1 Coríntios 15:58 como uma medida que transborda, uma medida extraordinária. Aqui ele usa um prefixo que transforma a medida abundante numa super abundância, que transforma a medida transbordante num super transbordar. Ele não diz abundou graça, ele diz super. Era tão miserável, era tão indigno, que a medida da graça de Deus sobre a minha vida não simplesmente abundou. Se abundasse já era muita. Ele diz super abundou. Que cada um de nós nessa tarde se lembre quem era e o que fazia, e se alegre na medida da graça de Deus derramada sobre a nossa vida. Eu não sei como você vai adjetivar essa medida nessa tarde. Se foi apenas uma medida da graça, se foi graça abundante, ou se foi graça Qual foi a medida da graça de Deus na sua vida, para você estar hoje aqui nessa tarde, numa reunião de obreiros, numa escola bíblica de obreiros, sendo tratado, trabalhado por Jesus, para continuar servindo-lo, servindo a Ele, servindo-lhe, e servindo mais, e servindo melhor. Super abundante graça. Há uma outra consciência forjada em Paulo que o motiva e que também deve nos motivar para uma dedicação extraordinária, para produzirmos de forma abundante o tempo todo na obra de Deus, de forma excedente, de forma extraordinária. A consciência da dimensão extraordinária, não apenas da graça,
com a qual fomos, ou com a graça pela qual fomos alcançados e tratados por Deus, mas também uma consciência da dimensão extraordinária da nossa vocação. A vocação está muito próxima da graça no contexto em que Paulo trata sobre o ministério e que tem a ver com a escolha que Deus fez, a escolha que Deus fez de nós em Cristo Jesus. E essa vocação, obviamente, ela se relaciona com a salvação, mas se relaciona também com o serviço. Sobre isso, sobre essa dimensão extraordinária da nossa vocação, Paulo escreve acerca da sua vocação em 2 Timóteo, capítulo 1, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 8 e verso 9, gostaria de dar destaque aqui. Primeiro falamos sobre a necessidade de termos e de nos lembrarmos sempre, termos consciência e nos lembrarmos sempre dessa proporção grandiosíssima da graça de Deus que abundou, superabundou, cada um que tenha, que saiba mensurar em sua vida essa medida. E a segunda consciência que Paulo tem, que o move, que o impele, que o motiva a sempre dedicar-se a fazer o máximo e o melhor possível para o Senhor, é essa consciência vocacional. 1 Timóteo capítulo 2, verso 8 e 9. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, a sua soberania e graça, sempre graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. A versão Almeida atualizada, ou Nova Almeida atualizada, traduz tempos dos séculos para tempos eternos. E há outras possibilidades de tradução, mas nenhuma delas nos permite ou nos possibilita dimensionar com precisão esse tempo. Se nós tivéssemos um texto bíblico que dissesse que essa vocação, que é uma vocação para a salvação e que é também vocação para serviço, se tivesse apenas escrito que foi nos dada na eternidade, já não dava para mensurar. Então, há algo aqui de extraordinário no texto, que é o uso da expressão antes dos tempos dos séculos ou antes dos tempos eternos. Só pensa um pouquinho, o que é que vem antes dos tempos eternos? Eu não sei, só sei que foi lá que nós fomos vocacionados em Cristo Jesus. Eu sei que foi lá que Deus decidiu que seríamos obreiros. Eu só sei que foi lá, antes dos tempos eternos, que Deus decidiu o que faríamos na obra dele. Eu só sei que foi lá, antes dos tempos eternos, que Deus nos decidiu onde faríamos e realizaríamos a obra dele. Eu só sei que foi lá, antes dos tempos eternos, que Deus escreveu a história da nossa vida e do nosso ministério. E que agora é executada, é vivida. Então eu não vou ficar pensando muito nessa dimensão absurda, temporal, que vem antes do eterno. Eu só vou focar no que eu estou fazendo aqui agora, que é resultado do que aconteceu lá. Eu não alcanço o que aconteceu lá, mas eu desfruto agora, aqui e agora, do que aconteceu lá. E isso dá para a gente uma segurança, uma confiança na realização da obra de Deus. Porque todas as discussões que envolvem a nossa chamada ministerial já estavam previstas por Deus antes dos tempos eternos. Todos os sims e nãos que recebemos na obra de Deus, toda aprovação e reprovação já estava prevista e prescrita lá antes dos tempos eternos, onde Deus nos escolheu.
Paulo tinha consciência, e o que o movia para uma dedicação extraordinária tinha a ver também com a capacitação extraordinária que ele recebeu. Ele recebeu graça superabundante. Ele tinha consciência de uma vocação extraordinária, decidida num tempo absurdo, extraordinário, para além do entendimento humano, mas ele também precisou e dependia de uma capacitação espiritual extraordinária. No capítulo 9 de Atos, nós temos isso da perspectiva da orientação de Jesus para Ananias. Atos 9, verso 17. Atos 9, 17 diz: E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. A expressão cheio do Espírito Santo em Atos é sinônimo de batismo no Espírito Santo. Sempre irmão se pergunta: cheio do Espírito Santo é a mesma coisa que ser batizado no Espírito Santo? Sim. O ser cheio do Espírito Santo é decorrência. Essa plenitude do Espírito é decorrência do batismo no Espírito Santo. Quando Lucas usa cheio do Espírito Santo, está falando da consequência ou da decorrência do batismo no Espírito Santo. O ser cheio do Espírito está associado ao ser batizado no Espírito Santo. Nós percebemos em Atos que desde os diáconos em Atos 6, e antes dos diáconos, os próprios apóstolos, e Paulo e outros que vieram após para servir, todos eles, na vida deles foi necessário a capacitação do Espírito, o batismo no Espírito Santo, para realizar de forma plena, extraordinária e superabundante, ou abundante, a obra de Deus. De vez em quando, aqui e ali, no nosso próprio meio pentecostal, tem alguém discutindo se para ser obreiro precisa ser batizado no Espírito Santo. Desde Atos. Desde Atos. Desde Atos. A realização plena da obra de Deus, em toda a dimensão de poder que pode ser realizada por nós, só poderá ser assim realizada por aqueles que são batizados no Espírito Santo. Não é que os que não são, não podem fazer alguma coisa, mas nunca poderão fazer na dimensão, ou numa dimensão que experienciaram aqueles que foram batizados no Espírito Santo. Porque se não fosse assim, Jesus não mandaria os apóstolos ficarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Se não fosse assim, Ananias, orientado pelo Senhor, não diria para Paulo: Paulo, eu vim aqui para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Todos precisaram ser cheios do Espírito Santo para realizar, na plenitude do que Deus tem para os seus obreiros, aquilo que foram chamados para realizar. Então, se você na condição de auxiliar de alguém que não tem uma função no contexto assembleano, em vez de ficar buscando desculpas ou meios ou formas de arrumar jeitos de servir em outras funções ministeriais, tentando relativizar o ensinamento bíblico, não, desista disso. É melhor buscar o batismo no Espírito Santo. É melhor buscar o batismo no Espírito Santo que ficar buscando meios, formas, jeitos. Se foi importante para os apóstolos, é importante para a gente. Se foi importante para os diáconos daquele tempo, é importante para os diáconos nos dias de hoje. Se foi importante para Paulo, é importante para todos nós também. Para todos nós. Então, o batismo com o Espírito Santo é outra ferramenta que é associada à consciência da graça extraordinária, da vocação extraordinária, e agora desse poder extraordinário nos impulsiona a produzirmos de forma extraordinária na obra de Deus, a nos dedicarmos de forma extraordinária. Então, agora, eu gostaria de partir para observar junto com vocês, na prática, na vida de Paulo, o que tudo isso promoveu na maneira com que ele serviu
ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Sempre abundantes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Paulo escreve e diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. É possível tornar a graça vã. Nós tornamos a graça vã, dentre outras coisas, quando não desfrutamos de todas as possibilidades que a graça nos oferece, nos possibilita realizar para Jesus. Aí tornamos a graça vã. Mas Paulo diz: para comigo a sua graça não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Mais do que todos eles, quem? Verso 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Há uma coisa em Paulo tremenda, é esse senso contínuo de indignidade, de não ser digno, de não ter mérito nenhum, de não ser especial, de não ser diferenciado. Ele diz: não, eu não sou absolutamente digno de nada, absolutamente indigno. Por isso sempre não sou digno. Ele disse: eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Eu não sou digno de ser chamado pastor. Você não é digno de ser chamado evangelista. Você não é digno de ser chamado presbítero. Você não é digno de ser chamado diácono. Você não é digno de ser chamado cooperador. É tudo graça. Ninguém é digno de nada. Ninguém é digno de nada. Recamaria Shaha. Alakasha Mahasa. Aí do verso 9 para o verso 10, ele começa com mais. Eu não sou digno, nós não somos. Vai dizer: mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Graça. Você tira a graça e sai e perde tudo. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos. E aí, corroborando e ampliando essa realidade, na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 11, ele vai ser mais detalhista em sua exposição. 2 Coríntios 11, a partir do verso 23, Paulo, durante todo o seu ministério, teve que conviver com alguns ataques. Paulo sofreu vários ataques.
ataques relacionados a colocar em dúvida a sua autoridade apostólica. Ele conviveu o tempo todo, alguém questionando o apostolado dele. Aqui e ali tinha alguém questionando, por diversos motivos, o apostolado dele. Comparando-o com os 12. E aí o verso 23, eu não tenho condição de ampliar aqui o contexto, mas buscando maior objetividade, o verso 23 começa assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, Paulo diz, muito mais. A resposta que Paulo dava para quem duvidava da sua vocação apostólica se chamava trabalho. Enquanto vocês estão discutindo a meu respeito, duvidando do meu apostolado, enquanto vocês discutem, eu trabalho. Fica aí discutindo, fica aí analisando, fica aí pensando, fica aí pesando, fica aí me vendendo. Enquanto vocês me vendem, eu trabalho, e 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 trabalho. Mas trabalho atraiu para Paulo, como atrai para a gente, porque trabalhar na seara, trabalhar na obra, atrai algumas coisas não muito confortáveis. O trabalho e esse muito trabalhar de Paulo atraiu para ele e resultou em muitos açoites, literais. Então, em trabalhos muito mais, ele associa em açoites, mais do que eles todos. Se juntar o quanto que eu já apanhei com o quanto que eles já apanharam, porque eu tenho de trabalho, eu tenho de açoites. Em prisões. Prisões fala daquelas circunstâncias que nos limitam, nos impedem de desfrutar de toda a liberdade possível para fazer o que nós gostaríamos de fazer na seara. Às vezes nós enfrentamos prisões não literais, mas prisões circunstanciais. Somos detidos por circunstâncias ou por alguns fatores que nos limitam, nos impedem de desfrutar de toda a liberdade. É possível que hoje à tarde alguns de vocês estejam vivendo algumas prisões. A gente viveu uma prisão literal, domiciliar nos lockdowns loucos, totalitários, impostos para a gente no período da pandemia. Ficamos prisioneiros. Mas Paulo nos ensina que prisões nos limitam, mas não nos impedem de trabalhar. Prisão não é desculpa para não trabalhar. Limitações impostas aqui e ali, não significa dizer que não podemos produzir e que não podemos produzir abundantemente. De forma muito prática, no último capítulo de Atos, no capítulo 28, nos 2 últimos versículos, nós encontramos Paulo numa prisão domiciliar em Roma. Preso, detido, ele não podia viajar como tinha viajado pela Ásia, pela Europa, pela Macedônia, pregando o Evangelho. Ele estava preso, enfrentando uma prisão detido em Roma. Mas o texto diz assim, verso 30, e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, era a sua prisão domiciliar. E recebia todos quanto vinham vê-lo. Ele não podia ir, mas as pessoas podiam ir até onde eles estavam. E quando as pessoas chegavam para visitar, ele trabalhava. Ele trabalhava. Porque diz aqui,
percebeu que todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade. Liberdade no espírito, não é liberdade política. Né? E ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então as prisões impediram Paulo de ir a lugares que ele gostaria de ir, mas não impediram Paulo de fazer o que ele gostaria de fazer, que era pregar e evangelizar e ensinar. Às vezes nós não estamos exatamente no lugar que gostaríamos de estar para pregar e ensinar. Às vezes somos limitados por uma série de fatores que nos impedem de ir ali, mais além. Mas não importa, onde você estiver, pregue. Onde você estiver, ensine. Onde você estiver, faça. Onde você estiver, realize. Sempre abundantes. Porque eu queria. É porque eu queria. Nem sempre é como a gente quer. Então aproveite. Onde você estiver, limitado pelo que estiver, veja o que você pode fazer e faça abundantemente, transbordantemente, extraordinariamente. Faça. A última prisão de Paulo, segundo os eruditos, Paulo, além de pregar e evangelizar na prisão, ele escrevia da prisão. Ele não podia ir, mas as cartas iam. E ele escreveu pelo menos 4 cartas das prisões. Então deixa de desculpa. Deixemos de desculpa. Tem trabalho a ser feito em prisões. Pastor, eu me sinto preso. Escreva. Eu me sinto preso. Evangelize quem você puder na prisão. Eu me sinto preso. Pregue para quem você puder pregar na prisão. Eu me sinto preso. Tem alguma coisa que você pode fazer na prisão. Então deixe de se lamentar, de se queixar na prisão e trabalhe na prisão. Até a porta abrir. Jesus mandar um terremoto, ou o imperador decretar inocência, e você ser livre de novo até a próxima prisão. Porque Paulo chegou na eternidade de prisão em prisão. E nunca parou de trabalhar por causa das prisões. Prisões não são desculpas para a gente fazer menos para Jesus. Faça o que puder. Você não pode fazer tudo, faça o que puder. Mas não fique se lamentando. Como é que eu vim parar aqui? Como é que fui deixado aqui? Não. Voltemos para 2 Coríntios capítulo 11. Versículo 23. Agora versículo 20 e 26. Aí Paulo vai falando da sua grande dedicação na obra, das suas muitas realizações e com elas das muitas adversidades. Verso 26, Paulo fala: em viagens, muitas vezes, percebam, sempre abundante, sempre transbordante. Em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar. E tem aqui um perigo perigosíssimo. Em perigo entre os falsos irmãos. No ministério, nós precisamos aprender a conviver com gente falsa. Com irmão falso. Com obreiro falso. Com companheiro falso. Sempre tem os falsos. Sempre terão os falsos. Que Deus nos livre que o falso não seja eu, não seja você. Que sejamos os verdadeiros. Mas sempre estaremos entre os falsos irmãos. Sempre.
as falsas amigas. Amiga. Oi, amiga. Mas também os falsos companheiros não foram impedimento para Paulo produzir o que produzia. Produza apesar dos falsos. O falso lhe abraça aqui e lhe apunhala ali. A gente não precisa viver assombrado com os falsos. Deixa os falsos com Jesus. Entrega os falsos na mão de Jesus. E trabalhe. Aí Paulo, perceba que, mais uma vez, no verso 7, Paulo fala: em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, em jejum. Jejum aqui é falta de comida, é querer comer e não poder, e não ter o que comer na hora. Em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Nada disso impediu ou foi obstáculo para que Paulo deixasse de produzir o que produziu. A gente passa na vida ministerial, às vezes, momentos de aperto e de escassez. Mas esses momentos de apertos e de escassez não deveriam ser fortes o suficiente para que nos levássemos a fazer menos para Jesus. O que Paulo quis dizer foi exatamente isso. Olha, eu por muitas vezes tive fome e sede, mas não parei de trabalhar. Às vezes até a veste gastava tanto que eu passei dificuldade. Ele fala, em frio e nudez, às vezes eu precisei de uma capa para suportar os invernos europeus e não tinha. Uma roupa decente não encontrava, mas trabalhei. Com capa ou sem capa, trabalhei. Suprido ou com escassez, eu trabalhei. Com sapato furado, desbotado, com paletó, já com a cor perdida, ou com aquele único, não importa. Trabalhe. Um carro novo, carro velho, trabalhe. Sem carro, trabalhe. Porque essas coisas não devem ser impedimentos para não trabalharmos. Verso 28, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Paulo tinha essa responsabilidade apostólica. O pastor Roberto tem uma responsabilidade como presidente muito grande. E essas responsabilidades, quanto maiores, maior é essa carga aqui de opressão, no sentido de cuidado. Então Paulo diz, essas coisas, além dessas coisas exteriores, tem aquelas que afligem a minha alma, como o cuidado de todas as igrejas. Cuidamos de áreas, de uma congregação, e há quem cuide de todas as áreas, de todas as congregações ao mesmo tempo. São os presidentes, no nosso contexto assembleiano, e quanto maior é essa amplitude, maior é essa preocupação, essa angústia, e mesmo sofrendo na alma. Me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Se fôssemos debulhar o sentido do me oprime,
aqui, talvez o pastor Edi, outros psicólogos, detalhariam as possibilidades do sentido desse me oprime, me angustia, me provoca ansiedades, temores, medos, incertezas, depressões, pânicos, transtornos dos mais diversos. E essas coisas me sobrecarregam a alma. Mas eu trabalho. Filipenses capítulo 4, verso 11. Sempre abundantes. Sempre. Filipenses capítulo 4. Versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Não se trata de conformismo, se trata de bom senso. O que eu tenho é o suficiente para me manter apto e capaz de fazer o que eu faço para Jesus, de forma digna. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Não me importa que outros tenham mais, eu tenho melhor. O problema da gente é que muitas vezes a gente fica olhando para aquilo que o outro tem. Da perspectiva material, do que a outra tem. Se temos a consciência de que trabalhamos com dignidade, de que nos esforçamos o máximo para termos as coisas de forma honesta, dá graças a Deus e se contenta. E se vier mais, glória a Deus. Mas a gente vive no contexto de uma sociedade a sociedade do descontentamento, do consumismo, onde sempre o que a gente tem está inadequado, está ultrapassado, está fora da moda. Tem obreiros, aqui é para obreiros, que não tem ainda uma casa própria, porque vive só trocando de carro e pagando parcela, para mostrar ou provar ser quem não é, e ter o que não tem. Ele tem duas Bíblias, a dele e o carnê, que agora é online, né? Você recebe no PDF. Porque não se contenta. É levado por essa maré do parecer que é quando não é e do parecer que tem quando não tem. As irmãs podem dar um amém? Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi, essas coisas se aprende. A vida às vezes ensina, e às vezes ensina da forma mais dura possível. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido. Quando eu estou abatido, eu trabalho. Mas sei, aqui abatido em termos de escassez. E também
em terem a abundância. Quando as coisas melhoram, eu não fico por aí só passeando, viajando. Eu continuo trabalhando, trabalho. Eu viajo, não é pecado viajar. Não, mas eu continuo trabalhando na mesma proporção. Porque tem isso. Às vezes as pessoas deixam de produzir o quanto produziam porque não têm. E outras deixam porque passaram a ter o que não tinham. Aí agora quer só desfrutar do que tem. E aí diminui a produção na seara. Já estamos concluindo. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E porque Ele me fortalece, eu trabalho. Eu tenho trabalho, eu não tenho trabalho. Eu tenho trabalho, eu não tenho trabalho. Eu trabalho. Porque tem alguém que me fortalece. E há consciências forjadas e formadas em mim, que me impulsionam a ser sempre abundante na obra do Senhor. Eu poderia continuar listando e citando textos e versículos sobre algumas realidades que Jesus e o próprio Paulo vivenciaram e que não foram impedimentos para que eles e para que Paulo, de quem falamos aqui de forma mais específica, tirando como exemplo, que escreveu para a gente: sejam sede sempre abundantes. Eu vou citar uma sequência de situações que não devem, em momento algum, nos impedir de continuarmos a produzir nessa medida transbordante, para além daquilo que se espera de mim e de você. Uma medida transbordante, extraordinária, excedente, é uma medida que vai para além do esperado. O que é que as pessoas esperam de nós? Essa é a medida normal. O que é que se espera em termos de realização? Tem um parâmetro aí normal. E tem aquele parâmetro que é o que Paulo nos exorta, aquela dimensão a que Paulo nos exorta a viver em termos de realização na seara, a dimensão da abundância. Nunca nos conformemos em cumprir apenas aquilo que a gente entende que seja a nossa obrigação. Sempre abundantes, fazendo mais do que se esperava que fizéssemos, produzindo mais do que se esperava que produzíssemos. É isso que significa sempre abundantes. E algumas dessas situações, e eu concluo, na realização da obra de Deus, por vezes, nós seremos, aqui e ali, caluniados. É provável que em algum momento, na realização da obra de Deus, se você não sofreu, vai sofrer calúnia. E com o que nós vamos responder às calúnias? Trabalho. Difamação, prima irmã da calúnia. Enquanto nos difamam, o que é que a gente faz? Trabalho. Injustiças. Como responder às injustiças que sofremos e sofreremos na obra de Deus? Trabalho. Sofri uma injustiça, sofreu? Trabalhe. Responda às injustiças com trabalho. Perseguições estão me perseguindo. No trabalho, na igreja, na congregação. Se sente perseguido? Trabalhe.
desprezados, esquecidos e ignorados por qualquer razão. Trabalhe. Mas me tiraram de onde eu estava. Você me diz onde você está, que eu lhe arrumo um trabalho. Porque tem várias causas de sermos tirados. E às vezes as causas são provocadas por nós mesmos. E aí não temos que reclamar de ninguém. Mas há casos que nós fazemos uma leitura que fomos injustiçados e ficamos, eu vou usar um termo, e ficamos com mimimi. Obreiro com mimimi é coisa muito feia. Deixa de mimimi e te lembra quem te chamou e onde te escolheu. Então, todas as vezes que você se sentir ignorado, esquecido, injustiçado, responda com trabalho, 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 trabalho. Eu vou trabalhar aqui até se lembrarem de mim. E se não se lembrarem, eu vou continuar trabalhando. Trabalho, 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 trabalho. Porque só tem um na Bíblia. Só tem um que a Bíblia nos revela que não esquece do que fazemos. Deus. Porque a gente falha, nós somos homens. Nós esquecemos. Somos injustos quando não gostaríamos ou pensamos que estamos sendo. É a humanidade. Muita humanidade. Eu me sinto descartado. Você se sente descartado? Trabalha, 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 trabalha. Eu me sinto ferido. Se sente? Trabalha, trabalha, trabalha. Mas está doendo. Trabalha, 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 trabalha. Sempre abundantes. Eu me sinto abandonado. Existem abandonos duradouros e abandonos pontuais. Aqui e ali, a gente fica só. Quando a gente pensa que alguém estaria do nosso lado, a gente percebe que estamos sozinhos. Na última prisão, Paulo diz, olha, todos me... Mas teve um que ficou. E sabe quem ficou comigo? Aquele para quem eu trabalho, para quem eu trabalho, para quem eu trabalho, para quem eu trabalho, para quem eu trabalho. Sempre abundantes, sempre abundantes, sempre abundantes, sempre abundantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Nossa oração é ver você e toda a família na EBD. Seja você também um aluno da EBD. Todos os domingos, às 9:30 da manhã.